Tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. A gente vai falar aqui sobre um assunto muito importante, que são as finanças da família nesse período de pandemia. Nós vamos iniciar uma série aqui em que nós vamos falar para 4 grupos especiais que nós queremos atingir na nossa igreja. Esses grupos, eles são as famílias, também os profissionais liberais, microempreendedores e aquelas pessoas sem uma ocupação formal. O terceiro grupo para quem nós vamos falar nessa série são os empregados de empresas ou setor público, quem quer que seja que tenha sua carteira assinada, né, ou tenha um contrato de trabalho formal. E por fim nós vamos falar também para os empresários, né? A pandemia de Covid-19, né, pegou todas as pessoas de surpresa. Em menos de 3 meses, essa pandemia se espalhou pelo mundo e por onde ela passou, ela foi deixando um rastro de destruição também e de problemas econômicos, né? E o pior de tudo é que nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar e quais vão ser as consequências diretas dessa pandemia na nossa economia. Então, é bom a gente ter em mente que com certeza essa pandemia vai nos afetar de alguma forma. Se não afetar a nossa saúde, né, que nós oramos para que isso não aconteça, ela vai nos afetar nas nossas finanças e na nossa economia. Eu quero convidar você, assim mesmo como você está, onde você está, nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre essa pequena reflexão que nós vamos fazer hoje aqui, passar algumas instruções também, né, compartilhar alguns conhecimentos, sempre com o auxílio do Senhor, né? Porque nós não somos os donos da verdade, né? Quem tem a palavra de Deus sabe que a palavra de Deus é a fonte da nossa segurança, a fonte da nossa verdade. E é nela que nós vamos buscar, então, essa sabedoria. Vamos orar, então, pedindo a guia do Espírito Santo nessa empreitada, nesse empreendimento nosso. Senhor, bondoso Deus e Pai, queremos aqui te agradecer, Pai, porque nós temos aqui pessoas que estão procurando na Tua palavra, Pai, buscar a sabedoria, buscar as respostas para enfrentar essas crises, Pai, esses problemas pelos quais o nosso mundo passa. Sabemos, Pai, que esses são sinais de que o tempo se aproxima, Pai, mas queremos passar por esses momentos não com temor, Pai, não com ansiedade, mas com esperança, com força, com coragem, cumprindo o nosso papel e fazendo aquilo que Tu esperas que nós façamos, Senhor. Fica conosco aqui, nos abençoa, te rogamos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, as pessoas estão preocupadas, né? É natural, porque uma pandemia dessas proporções, na história recente do mundo, não aconteceu, né? Então é natural que as pessoas estejam preocupadas, é natural que muitos estejam buscando a Deus nesse momento também. E isso é muito bom, quando nós buscamos a Deus. Agora, como Deus pode nos ajudar? Deus espera que nós façamos a nossa parte também, né? Deus nos deu 2 mãos, nos deu 2 pernas, nos deu inteligência, nos deu capacidades, faculdades que Ele já nos concedeu e Ele espera que nós usemos esses dons da melhor maneira possível. Então, é por isso que Ellen White fala que nós devemos ser cooperadores de Deus. E ela diz também que Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, é com base nisso que nós vamos fazer algumas reflexões aqui, vamos passar, quem sabe, algumas ideias, algumas dicas, né, para ajudar as pessoas a passarem da melhor maneira que for possível, né, por esse momento de dificuldades que nós estamos encontrando. O primeiro grupo que nós vamos falar hoje aqui, então, é para a família, certo? Então, não importa se você mora sozinho, você é uma família, né? Você, o seu anjo da guarda, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, vocês já são no mínimo 5, né? E essas dicas são válidas, elas valem para você também, tá certo? A Bíblia nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 5, fala da seguinte maneira: quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Interessante. Agora vamos lá para João, capítulo 9, o verso 4. O Evangelho de João nos diz o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mas eles dizem alguma coisa muito importante para nós aqui. Eles dizem que nós precisamos estar atentos e operantes no momento correto.
né? Salomão fala que existe um momento de nós ajuntarmos. Esse momento é o verão, é quando as colheitas vêm na nossa vida. Também Jesus falou no Evangelho de João que nós temos um momento para trabalhar. Nem sempre nós vamos ter a oportunidade do trabalho. Aqui ele está falando do sentido espiritual, né, da pregação do Evangelho, mas isso também se aplica à nossa vida prática. E eu posso dizer para você que agora é o momento de trabalharmos. Né? Se houve já um momento melhor do que esse e nós deixamos passar, nós precisamos remir o nosso tempo, nós precisamos correr atrás do prejuízo. Então, agora é o tempo de trabalhar. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Tá? Se você precisa, na sua área das finanças, buscar mais organização, buscar um pouco mais de preparo, não deixe para amanhã. Esse é o momento. Nós vamos começar falando aqui, a primeira dica é que nós devemos, nesse momento de crise, construir um fundo emergencial. Certo? O que é um fundo emergencial? É nada mais, nada menos do que uma poupança, uma espécie de uma poupança. Não importa se é poupança, se é alguma outra aplicação financeira que você tenha, é o momento de nós fazermos um fundo de emergência. Por quê? Porque nós não sabemos efetivamente o que vai acontecer pela frente, certo? E é sempre bom que no momento de dificuldade a gente tenha algum recurso guardado. Aquelas famílias mais prudentes, as famílias mais organizadas, elas já fizeram isso. Mas se não é o caso da sua família, corra agora mesmo para fazer esse fundo de emergência, ok? Você precisa, mais do que nunca agora, se preparar para que você tenha uma poupança para eventuais dificuldades que possa ter à frente. Como você vai fazer para você construir esse fundo de emergência? Nós vamos falar daqui a pouquinho, certo? Se você tem dívidas também, se você tem um comprometimento mensal da sua renda muito grande com pagamento de prestações, etc. e tal, tente renegociar essas dívidas. Procura o seu banco, conversa com eles, porque os bancos agora estão abrindo algumas oportunidades, como por exemplo o estabelecimento de carências, né, de pagamento naqueles empréstimos que originalmente não foram contratados com carência. Ou seja, o que é a carência? É você passar um período X, né, 2, 3, 6 meses sem pagamento de prestações, tá? Só que nós precisamos ter cuidado com isso. Por quê? Porque os bancos geralmente eles não param de cobrar juros nesse período. Então você não está pagando as suas prestações, mas esse capital ele está contando para contabilização de juros, para cobrança de juros. Eles continuam cobrando juros normalmente nesse período e você depois desse período você vai ter que arcar com esse capital e também com os juros. Então é sempre importante você se informar bem, pesquisar e decidir se vale a pena, ok? Também os bancos estão fazendo algumas opções que nós podemos fazer a renegociação de dívidas, né? Se você tem uma dívida de cartão de crédito, principalmente, de cheque especial, você pode contratar um empréstimo pessoal para que a sua dívida seja trocada, né, de um juro muito alto por um juro menor, ok? Você pode, inclusive, fazer isso em outro banco. Você pode procurar um outro banco concorrente, se você achar que as condições são melhores, né, do que o seu banco, e você pode então comprar essa dívida, você pode quitar essa dívida no banco original, ou às vezes dentro do próprio banco você consegue fazer essa manobra aí também, certo? Nós temos também a opção, se você tem um dinheirinho guardado, né, tem alguma outra fonte de recurso de renda, você pode fazer um abatimento da sua dívida que você já tenha, certo? Você pode antecipar algumas prestações. Isso não precisa ser só dívida em banco, pode ser uma prestação que você tenha de um automóvel, por exemplo, ou mesmo de crédito imobiliário, de um crédito consignado, de algum eletrodoméstico que você comprou, você pode procurar antecipar essas dívidas, né? E aí com isso você precisa pedir o abatimento. O seu credor precisa dar o desconto proporcional aos juros, né? Isso vale também, por exemplo, se você está passando por uma dificuldade, você precisa olhar, por exemplo, seu financiamento imobiliário. Nos últimos 3 anos, o juro, né, da economia caiu muito e com isso o juro do crédito imobiliário também, certo? Então você pode procurar o seu banco onde você tem o seu financiamento imobiliário e você pode fazer uma proposta para que esse juro seja reduzido, certo? Se o banco não estiver com as condições muito favoráveis de juro, e lembrando que você não precisa ir presencialmente, você pode buscar os canais de autoatendimento, a internet, né, o 0800,
conversar com o banco nesse sentido. Se o banco não tiver com uma proposta muito favorável, você pode procurar um banco concorrente e você pode fazer uma compra de dívidas, ok? Você pode fazer a transferência do seu financiamento para um outro banco com o juro mais baixo. Então você pode ganhar aí um bom valor no seu orçamento mensal simplesmente fazendo a renegociação das suas dívidas. Também você pode pensar no seu, por exemplo, no seu aluguel. Se você mora de aluguel e está tendo dificuldades em virtude agora da crise, né, do coronavírus, com as suas finanças, você pode procurar o seu proprietário do seu imóvel que você mora e pode tentar fazer uma negociação, pode fazer um aditivo no contrato, pode tentar achar uma solução para você aliviar o seu orçamento. Né? É possível que alguns não queiram negociar. Agora outros também vão estar mais sensibilizados, até porque o mercado, de maneira geral, está desacelerando rápido, certo? Então não vai ser fácil também fazer novos contratos de aluguel. Então a tendência é que o seu credor, né, que o proprietário do seu imóvel queira realmente negociar. Agora nós vamos partir para uma dica muito importante aqui. É importante que nesse momento nós não sejamos oportunistas, tá? O que significa isso? Significa dizer o seguinte: algumas pessoas, graças a Deus, elas continuaram até agora, pelo menos até o momento, com o seu salário normal. Elas estão trabalhando, né, remotamente ou presencialmente, mas elas não tiveram ainda nenhum impacto financeiro em termos de salário, certo? Então é importante que a gente evite cair na tentação de que agora, por uma situação de crise, nós vamos nos aproveitar do nosso próximo. Eu vou dar um exemplo aqui. Existem algumas pessoas aqui próximo de onde a gente mora que estão aí nas redes sociais tentando articular um movimento para parar de pagar as mensalidades da escola dos filhos, porque por causa da pandemia os filhos não estão indo para a escola e então eles acham justo que não paguem a mensalidade da escola, né? Mas vamos pensar um pouquinho melhor. Em primeiro momento até parece correto, né? Mas vamos pensar um pouquinho melhor. A escola está diminuindo o salário dos professores? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Provavelmente não. Certo? Ela vai continuar tendo os serventes para pagar, ela vai ter que continuar tendo a maior parte das despesas de pessoal, né? E mesmo despesas patrimoniais eles vão continuar tendo, os financiamentos, os aluguéis, tudo isso precisa estar lá à sua disposição, porque a qualquer momento que as aulas voltarem, o seu filho vai precisar de professor, vai precisar de prédio, vai precisar de material escolar, vai precisar de carteira, vai precisar de infraestrutura, de água, de energia, de internet, tudo aquilo que a escola oferece, certo? Então, se você não teve diminuição da sua renda e você para de pagar a mensalidade, o que vai acontecer? Essa escola vai ter que parar de pagar os seus funcionários. Parando de pagar os funcionários, esses professores, esses serventes, esse pessoal do staff administrativo, eles têm também os seus aluguéis, eles também têm seus financiamentos, eles têm as suas prestações, eles vão deixar de pagar porque eles já não têm mais emprego. E em virtude dessa inadimplência, né, isso vai se estendendo ao longo da economia, isso vai cada vez mais adiante. E quando você menos perceber, essa onda que você ajudou a iniciar está se voltando contra você mesmo. Porque a nossa economia, ela gira, né? E aquilo que você faz aqui, daqui a pouquinho mais, alguns dias depois, pode estar voltando para você. Se nós temos a oportunidade de ter um salário, de ter a nossa renda garantida, vamos evitar de tomar essas atitudes oportunistas, tá? E o que é melhor a gente fazer numa situação dessa, então? Entra em contato com a escola, procura saber como é que a escola vai fazer, por exemplo, para dar aulas online, para depois, no futuro, repor o conteúdo, né? Então, vamos procurar, né, se precisar reduzir algum custo, reduzir alguma mensalidade, mas tudo isso mediante negociação, procurando causar o mínimo de impacto possível. Então, lembre-se sempre que Deus está olhando, né, está olhando com atenção qual é a atitude que nós tomamos. E então, aquilo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. Se você precisa fazer um empréstimo porque as suas finanças estão ruins nesse momento, você procura as alternativas mais baratas, ok? Agora, aqueles financiamentos, aqueles empréstimos geralmente atrelados a uma garantia real, certo? A uma alienação de direitos ou de bens, eles geralmente têm um juro mais baixo. Por exemplo, a gente tem financiamentos imobiliários, a gente tem financiamento de automóvel, financiamento crédito consignado, né? Esses empréstimos eles têm um juro mais baixo. Se você precisa realmente, e isso é em último caso, se você não tem como recorrer, você tem crédito na praça, procure fazer um empréstimo então nas linhas mais em conta que você tem.
por favor, fuja de toda forma possível de você não pagar o valor total da fatura do seu cartão de crédito, de você usar o seu limite do cheque especial, porque isso é uma grande bola de neve, é uma grande possibilidade de que você venha efetivamente a incorrer numa dívida que você não consiga pagar, ou que se você pagar você vai ter um prejuízo muito grande. Esses juros eles chegam a passar de 140% ao ano. Isso é muita coisa, né? E é muito fácil uma família se descontrolar por causa disso. Né? Nós vamos aqui falar também, você precisa olhar o seu fluxo de caixa mensal, como é que está ficando o seu saldo no banco, né? No seu saldo financeiro nesse período aí, certo? Então é importante que você olhe as suas despesas mensais. Você precisa agora mais do que nunca, se você nunca fez isso, né? Se você assistiu umas palestras daquelas que eu fiz, né, que outras pessoas fizeram falando sobre isso, você não fez ainda, né, Jesus perdoa o seu pecado, mas você precisa fazer isso agora mesmo, tá? Tente descobrir, faça isso, né? Entre lá na sua conta do banco, pegue as suas despesas, anote tudo que você fez de gastos e faça um mapeamento de aonde você está gastando, onde você está colocando o seu dinheiro. E você precisa levantar todas aquelas despesas que você pode deixar de fazer agora. Será um bom momento de você cortar ou então reduzir o seu plano de TV a cabo, né? De você repensar, no caso, cancelar também inscrição e mensalidade de clubes, de academias, né? Assinaturas de serviços de streaming de áudio e vídeo, assinaturas também de contas online de videogames. Outras despesas também podem ser cortadas, que não são essenciais ou que você pode substituir com uma certa facilidade. Por exemplo, cabeleireiro, manicure, barbearia, né? Eles podem ser substituídos por outras alternativas, né, ou podem ser postergados ou alguma coisa nesse sentido e você não precisa realizar essa despesa. Isso vai ajudar a você a ter recursos não só para ter um fôlego no mês, mas também para você fazer aquele fundo emergencial que nós falamos lá no início. Você pode substituir alguns desses serviços por opções gratuitas. Agora é importante você não deixar de ter lazer, certo? Nessa época de coronavírus e tal, as pessoas estão muito ansiosas, elas estão preocupadas, é natural isso, certo? Mesmo que nós confiemos em Deus, nós temos que ajudar a Deus também a nos manter saudáveis emocionalmente e mentalmente. Agora nós podemos fazer isso da maneira certa e da maneira errada. Então é muito importante que a gente tenha uma distinção aqui que Ellen White faz nos seus escritos, eu posso citar aqui o livro Mente, Caráter e Personalidade, entre a recreação e a diversão. São duas coisas diferentes e nós vamos ver por quê. Por exemplo, a diversão ela é egoísta, ela consome muito as nossas energias e ela não nos acrescenta nada. Não faz você se sentir uma pessoa melhor ou mais bem preparada, né? Elas podem estimular a rivalidade e a autocondescendência, né? De acordo com Ellen White, elas primeiro nos causam uma excitação e depois elas nos trazem invariavelmente depressão, em maior ou menor grau. Mas é nosso dever, principalmente nesses momentos difíceis, a gente repensar algumas coisas da nossa vida que não estão nos ajudando a ir para o céu. Então, por exemplo, a maior parte dos filmes, das séries, das novelas, né, jogos de futebol, né, jogos de celular e videogames, certo? Eles preenchem essas características aqui, não nos acrescentam nada, nos colocam sentimentos, né, atitudes, ideias, comportamentos que não são aqueles que nós encontramos na Bíblia como se referindo aos cristãos. Então, o efeito é justamente isso, causa uma excitação, causa um estímulo, mas depois a gente se sente para baixo, parece alguma coisa assim que a gente comeu e que deu uma azia, né, que não caiu bem no estômago, né? Outra coisa, pornografia, aplicativos, né, apps de relacionamento que não são cristãos, outro exemplo de algo que a gente não deve ter na nossa vida de forma alguma, né? Excesso de redes sociais. É tão importante a gente dosar também as notícias que nós recebemos, principalmente daquelas fontes que já são sabidamente sensacionalistas, né? E evitar aquilo que a gente sabe que vai para os extremos, que vai para os excessos, né? Não é só na área eletrônica, na área de mídias, mas também as coisas, vamos chamar assim, analógicas, né? Vamos falar aqui, por exemplo, jogo de xadrez, cartas, alguns tipos de esportes radicais, livros de romance e de ficção.
Ellen White fala desses pontos todos aí, ok? Então, assim, não fica chateado comigo, por favor, fala com Ellen White lá no céu, quando você estiver lá, em nome de Jesus estaremos lá, amém? Isso não está nos ajudando e às vezes está até nos piorando a nossa situação agora que nós estamos nesse isolamento social e que nós precisamos ter as nossas emoções, a nossa mente bem saudável, bem forte, né? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, você pode também ler os 2 volumes do livro Mente, Caráter e Personalidade. Você encontra gratuitamente na internet ou então no app para celular que você encontra fácil aí para sua plataforma. Tá bom? Nós vamos falar agora, nós falamos da diversão e agora nós vamos falar da recreação. Ao contrário da diversão, a recreação ela é diferente. Por quê? Porque ela alivia a nossa mente do estresse, do cansaço, da rotina, ela não afasta de Deus, ela aproxima as pessoas umas das outras, ok? Ela não estimula a competitividade e a brutalidade. Ela também aumenta a força física e a força mental. Ela também acrescenta habilidades e aumenta a sua utilidade. Lembre-se sempre que nós viemos para esse mundo aqui não para ser servidos, mas para servir. Né? Assim como Jesus, né? Que veio para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Então a recreação ela precisa aumentar a nossa utilidade, ela precisa nos edificar na nossa multidimensionalidade, no físico, no mental e no espiritual. Vamos dar um exemplo aqui de alguns exemplos de recreação. Aprender e praticar instrumentos musicais. Olha que bênção, né? Se a gente tem um tempinho a mais agora do que a gente teria em outras oportunidades, por que não aprender um instrumento musical ou então pegar aquele instrumento que você já conhece, que está lá enferrujado, né? Faça os concertos e as manutenções em casa. É tão gostoso a gente fazer isso, né? Se a gente não sabe, a gente pode aprender. Hoje a gente acha quase tudo no YouTube, né? A gente pode fazer muita coisa aprendendo. Você pode fazer artesanato, costura, aprender desenho, caligrafia, pintura, arte digital também. Você pode fazer exercícios físicos em casa. Tem aí vídeos maravilhosos, ótimos aplicativos, né, de celular para a gente fazer exercícios em casa. Né? Isso vai ajudar a nossa mente, a nossa emoção também. Faça cursos gratuitos também online que estão disponíveis, né? Aprenda novas receitas, aprenda a cozinhar, faça mais coisas na sua cozinha. Leia bons livros, né? Livros técnicos, biografias de homens e mulheres exemplares. Leia também o Espírito de Profecia. Né? Quão poucas pessoas hoje têm um conhecimento profundo do Espírito de Profecia. Vá adiante, leia os livros, né? Nós temos tantos livros aí disponíveis gratuitamente para a gente. Melhor ainda se você comprar os livros que você está ajudando a sustentar, financiar esse trabalho, né? Tão bonito aí os livros da nossa casa publicadora. Jogos de mesa também em família, né? Que são jogos aí que você não precisa trapaçar, enganar, né? Exercitar demais a sua mente nisso. Jogos educativos também. Faça, por que não, também fazer especialidades dos aventureiros e dos desbravadores. Agora, voltando aqui à nossa parte financeira, pode ser necessário que você venda algum bem para diminuir suas despesas ou levantar algum dinheiro, certo? Por exemplo, você tem um segundo imóvel que você que não tá sendo usado, que não está alugado, está ali gerando condomínio, gerando IPTU, gerando outros tributos, né? Taxa de lixo, tem despesas de administração, de conservação, de energia elétrica, né? De limpeza, de segurança. Tá? Um segundo automóvel que está lhe custando muito, o seu automóvel tem um valor muito alto de manutenção, de custo dele, você pode se desfazer desses bens ou adquirir bens mais baratos, né? E com isso você pode juntar ou levantar algum dinheiro, algum fundo e pagar as suas dívidas, né? Diminuir o seu custo mensal e quem sabe até com uma parte desse dinheiro você pode criar esse fundo emergencial. Agora é importante que esse dinheiro que você obter se desfazendo de um ativo, de um patrimônio, ele precisa efetivamente receber o melhor uso possível. Então ele não é para financiar lazer, ele é para diminuir as suas despesas e formar um fundo de reserva para emergência, que é só para emergência mesmo, ou seja, para melhorar a sua situação patrimonial. Então se você precisa fazer isso, que dê o melhor uso possível com esse dinheiro. É bom que você esteja preparado também para o pior. Certo? Agora nós vamos entrar num assunto um pouco delicado, mas ele precisa ser falado também. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia, infelizmente, e é bom a gente pensar em fazer um seguro de vida, né? Que seja adequado para você. Procure uma empresa, uma seguradora boa, já com bastante tradição, solidez, confiança no mercado. Isso não garante muita coisa, mas é melhor do que não ter isso, né?
cuidado com o custo do seguro e quais as coberturas. Dependendo do que você declarar, do que você deixar de declarar, pode ser que o seu seguro não cubra, né, um eventual sinistro. Eu não estou dizendo para você fazer, mas para que você pesquise e avalie se é o seu caso. Talvez seja uma boa oportunidade para fazer isso, né? Você já fez um testamento? Né? Não vale dar risada, tá? Eu estou falando sério, não é brincadeira não. Né? Às vezes as pessoas não se preocupam com isso e a família depois que tem que arcar com os intempéries aí financeiros, patrimoniais, com advogado, com inventário, esse tipo de coisa todo, né? Então faça um testamento, né? Se isso é uma coisa que você pode fazer, se está ao seu alcance, também é importante que você faça uma procuração. Faça uma procuração dando poderes para uma pessoa de absoluta confiança sua, porque se você, por exemplo, for hospitalizado, se você precisar ficar isolado, fora de contato com as pessoas, você não vai poder assinar documentos, você não vai poder movimentar patrimônio, movimentar as suas finanças. E o contrário também, essa pessoa, né, quem sabe pode ser um esposo, né, esposa, também pode fazer uma procuração para você da mesma forma para se proteger, para ajudar, para facilitar nesses momentos aí. A gente pode pensar nisso assim como uma coisa funesta, né? Uma coisa assim, uma conversa estranha, esquisita, mas você se lembre sempre de que as pessoas responsáveis e maduras, elas não se preocupam só consigo mesmas, elas se preocupam também com a sua família, se preocupam com o bem-estar das pessoas ao seu redor. E oramos para que a gente não precise usar isso, né? Mas se por acaso for necessário, a gente já adiantou algumas coisas que podem ajudar muito a nossa família também. Esse é a nossa reflexão hoje para as famílias. Eu espero que você possa ter sido abençoado aí com relação a essas dicas, né? Todas essas coisas que nós falamos aqui. É claro que elas são apenas orientações gerais, elas são só algumas dicas que nós passamos e muitas outras coisas poderiam ser ditas aqui também, mas o mais importante é nós pegarmos esses tópicos, né? Então nós vamos recapitular aqui rapidamente o que nós falamos hoje, para que você tenha isso bem vivo na sua memória, né, e tome as melhores decisões. Tenha o seu fundo emergencial, agora mais do que nunca é o momento de você fazer qualquer esforço para que você tenha uma poupança, certo? Lembre-se que agora, no início da pandemia, ou é o final das vacas gordas, né? E é o momento ainda que o dia já vai se declinando, mas ainda é dia, porque a tendência é que no futuro próximo, imediato, não seja tão fácil assim. Renegocie suas dívidas agora, né? Procure os seus credores e tente ser o mais sábio possível aí para renegociar suas dívidas, né? Não seja oportunista também, não se aproveite porque nós estamos em crise para explorar as outras pessoas, né? Sejam empregados, sejam pessoas que você tem contrato, né? Então seja honesto nisso. Se você tiver que fazer um empréstimo também, faça tudo possível, pesquise, pelo menos em 3 opções diferentes, procure aquele que é mais em conta. Peça sempre o custo efetivo total, porque existem muitos juros mascarados nesse sentido, né? Veja o seu fluxo de caixa mensal, corte as despesas que você precisa cortar, seja rigoroso nesse momento agora, né, de cortar as despesas, aquilo que você não precisa, mas também não deixe de ter o seu lazer. E lembre-se sempre da divisão entre diversão e recreação. Sempre a recreação e nunca a diversão, que ela não nos agrega, né? E depois, se você precisar vender algum bem também, você pode olhar isso, né, como uma forma de você aliviar o seu orçamento, né? E é bom que você esteja preparado também para o pior, né? E Deus diz-nos a Bíblia que nós nunca vamos ser deixados sem sabedoria, se nós buscarmos de Deus a sabedoria, já crendo que Ele nos concedeu, com fé, né? Busquemos com fé, porque Deus vai nos dar sabedoria. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer, mas mesmo a nossa parte nós precisamos ser auxiliados por Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós encontramos tantas dicas especiais, tantas instruções preciosas na Tua Palavra. Senhor, pedimos aqui que Tu nos dê humildade, Pai, nos dê também sabedoria, domínio próprio, Pai, nos dê calma, tranquilidade, Pai, tira a ansiedade de alguém que possa estar preocupado, Pai, possa estar vendo só trevas aí no seu futuro, Senhor, que essa pessoa possa receber a paz de Cristo, possa receber, Pai, o alento, o conforto, a presença do Espírito Santo.
Ajuda-nos a tirar da nossa vida aquilo que tem nos afastado de Ti, Pai, que tem nos impedido de receber as Tuas bênçãos, Pai. Senhor, abençoa as nossas finanças, abençoa a nossa família, Senhor. Nos dá tranquilidade, nos dá o Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos a, nesse momento de dificuldade e crise, que nós possamos estar próximos de Ti, possamos estar aproveitando, Pai, essa adversidade para reconhecer, Pai, a realidade do tempo que nós vivemos, Pai, a futilidade desse mundo, a vaidade das riquezas, das coisas desse mundo, Senhor, e possamos estar construindo, colocando o nosso tesouro no céu, Senhor. Ajuda-nos a cuidar bem da nossa saúde física, mental e espiritual. E fica conosco, abençoa o Teu povo grandemente, é o que nós te rogamos, por Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, ou minha amiga também, né? Eu me encontro com você no nosso próximo episódio, quando nós vamos falar para os profissionais liberais. Vamos ter umas dicas bem importantes aí, mas vamos manter a esperança, vamos manter sempre um sorriso no rosto, né? Um coração alegre, porque isso vai servir para ajudar também as pessoas que estão próximas da gente. Um grande abraço, que Deus fique com você. Tchau, tchau.